Tem ninguém ainda. Nem nós. Isso não fica gravado, não? Ó, Pra ver depois. chegou, tá chegando o pessoal. Oi, pessoal. Tá chegando. Vão chamando a galera aí, gente. Tá todo mundo me ouvindo? Ó, muito bom. Gente, quem já entrou, vai apertando no aviãozinho aí para chamar mais gente, tá? Oi. Enquanto você, né, o pessoal vai entrando, eu vou aproveitar para falar, né, o que a gente vai rezar hoje, né, que é a Via Sacra. Para quem não sabe, é uma oração muito tradicional da nossa igreja. Ela é rezada desde o século IV e nós rezamos a Via Sacra para meditar a paixão de Cristo, né? A Via Sacra, a gente percorre o caminho todo de Jesus até o Calvário. São 15 estações, né? Só que normalmente a gente reza só 14, porque a 15ª estação já é a ressurreição de Cristo. E normalmente, né, porque a Via Sacra é muito rezada na Quaresma. E aí a gente na Quaresma não reza a 15ª porque é a ressurreição. Mas a Via Sacra pode ser rezada em qualquer época, né, do calendário litúrgico, tá? Basicamente, né, a Via Sacra é basicamente a gente meditar a cada estação, fazer uma jaculatória, né, e normalmente se canta uma música também bastante tradicional, bastante conhecida por todos. E se faz sempre uma reflexão em relação àquela estação, né? E aí eu utilizei 2 textos para nós fazermos a nossa Via Sacra de hoje. Eu peguei a Via Sacra do dia 21 de abril do ano de 2000, quando o Papa era o São João Paulo II, e também peguei o texto da Benção Apostólica, agora do último dia 27, né, do Papa Francisco, que é a Urbi et Orbi, eu quase esqueço o nome, né, mas acho que todo mundo viu quanto que foi linda aquela oração, né, de Jesus, oração do Papa, né, a Jesus para esse momento que nós estamos vivendo. E eu resolvi trazer esse texto para a gente refletir novamente e a gente vai ler, né, eu vou ler o texto para vocês durante as meditações, né, das estações da Via Sacra, tá? Vamos começar então? Um detalhe, estava esquecendo. Se vocês puderem, deixem o celular apoiado em algum lugar para que vocês possam olhar, porque eu vou mostrar para vocês cada figura de cada estação, né? Em vez da gente ir andando né? A gente não está na igreja, né? Em vez da gente ir andando para olhar a figura, eu vou mostrar para vocês. Então, se vocês puderem deixar o celular apoiado para que vocês possam olhar, se vocês tiverem um crucifixo também para deixar ao lado do celular, ótimo. E a minha sugestão, né, que é o de costume, né, o habitual de nós fazermos a Via Sacra, vocês façam uma genuflexão a cada jaculatória, tá? De cada estação, tá bom? É isso. Vamos começar então. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
Se alguém quiser vir após mim, renegue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Encontramo-nos aqui animados pela convicção de que a via sacra do Filho de Deus não foi um simples caminhar para o lugar do suplício. Acreditamos que cada passo do condenado, cada gesto e cada palavra dele, e tudo mais que foi vivido e realizado por quantos tomaram parte deste drama, continua incessantemente a falar-nos. Cristo, mesmo no seu sofrimento e na sua morte, desvenda-nos a verdade acerca de Deus e do homem. Participar significa ter uma parte. E o que significa ter uma parte na cruz de Cristo? Significa experimentar no Espírito Santo o amor que a cruz de Cristo encerra. Significa reconhecer, à luz desse amor, a própria cruz. Significa retomá-la nos próprios ombros e, por força sempre daquele amor, caminhar. Caminhar pela vida fora, imitando aquele que suportou a cruz, desprezando a ignomínia e está agora sentado à direita do trono de Deus. Oremos. Senhor Jesus, enchei os nossos corações com a luz do vosso Espírito, para que, acompanhando-vos no vosso último caminho, conheçamos o preço da nossa redenção e nos tornemos dignos de participar nos frutos da vossa paixão, morte e ressurreição. Vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Amém. Primeira estação. Jesus é condenado à morte. Nós vos adoramos, ó Cristo, e vos bendizemos, porque pela vossa santa cruz remistes o mundo. Ao entardecer, assim começa o evangelho que foi proclamado na bênção apostólica do dia 27. O Papa continuou. Desde as semanas que parece o entardecer, parece cair a noite. Densas trevas cobriram as nossas praças, ruas e cidades. Apoderaram-se das nossas vidas, enchendo tudo de um silêncio ensurdecedor e um vazio desolador que paralisa tudo à nossa passagem. Pressente-se no ar, nota-se nos gestos, dizem-no os olhares. Revemo-nos temerosos e perdidos. À semelhança dos discípulos do Evangelho, fomos surpreendidos por uma tempestade inesperada e furibunda. Demo-nos conta de estar no mesmo barco, todos frágeis e desorientados, mas ao mesmo tempo importantes e necessários. Todos chamados a remar juntos, todos carecidos de mútuo encorajamento. E neste barco estamos todos, tal como os discípulos que, falando a uma só voz, dizem angustiados: vamos perecer. Assim também nós nos apercebemos de que não podemos continuar na estrada, cada qual por conta própria, mas só o conseguiremos juntos. Oração. Cristo, que aceitais uma condenação injusta, concedei-no a nós e a todos os nossos contemporâneos a graça de sermos fiéis à verdade e não permitais que caia sobre nós e sobre quantos hão de vir depois de nós o peso da responsabilidade pelo sofrimento dos inocentes. Jesus, justo juiz, a vós a honra e a glória pelos séculos sem fim. Amém. A morrer crucificado, teu Jesus é condenado por teus crimes, pecador, por teus crimes, pecador, pela Virgem dolorosa.
estação. Jesus recebe a cruz aos ombros. Nós os adoramos, ó Cristo, e vos bendizemos. Porque Pela vossa santa cruz remistes o mundo. Revermos nessa narrativa é fácil. Difícil é entender o comportamento de Jesus. Enquanto os discípulos naturalmente se sentem alarmados e desesperados, ele está na polpa, na parte do barco que se afunda primeiro. E que faz? Não obstante a tempestade, dorme tranquilamente, confiado no Pai. É a única vez no Evangelho que vemos Jesus a dormir. Acordam-no, mas depois de acalmar o vento e as águas, ele volta-se para os discípulos em tom de censura. Por que sois tão medrosos? Ainda não tendes fé? Oração. Cristo, que aceitais a cruz das mãos dos homens, para fazer dela o sinal do amor salvífico de Deus pelo homem, concedei-no a nós e a todos os nossos contemporâneos, a graça da fé neste amor infinito, para que, transmitindo ao novo milênio o sinal da cruz, sejamos autênticas testemunhas da redenção. Jesus, sacerdote e vítima, a vós o louvor e a glória para sempre. Amém. Com a cruz é carregado e do peso acabrunhado, vai morrer por teu amor, vai morrer por teu amor. Pela Virgem dolorosa, vossa mãe tão piedosa, perdoai-me, meu Jesus, perdoai-me, meu Jesus. Terceira estação. Jesus cai pela primeira vez. Nós vos adoramos, ó Cristo, e vos bendizemos, porque pela vossa santa cruz remistes o mundo. Procuremos compreender. Em que consiste essa falta de fé dos discípulos, que se contrapõe à confiança de Jesus? Não é que deixaram de crer nele, pois invocam-no. Mas vejamos como o invocam. Mestre, não te importa que pereçamos? Não te importas. Pensam que Jesus se tenha desinteressado deles, que não cuida deles. Entre nós, nas nossas famílias, uma das coisas que mais dói é ouvirmos dizer: não te importas comigo. É uma frase que fere e desencadeia turbulência no coração. Terá abalado também Jesus, pois não há ninguém que se importe mais conosco do que ele. De fato, uma vez invocado, salva os seus discípulos desalentados. Oração. Cristo, que caís sob o peso das nossas culpas e vos levantais para nossa justificação, nós vos pedimos, ajudai-nos a nós e a todos aqueles que são oprimidos pelo pecado, a pormos-nos novamente de pé e a retomarmos o caminho. Dai-nos a força do Espírito para levar convosco a cruz da nossa fragilidade. Jesus, esmagado pelo peso das nossas culpas, a vós o nosso louvor e o nosso amor para sempre. Amém. Pela cruz tão oprimido, cai Jesus desfalecido. Pela tua salvação, pela tua salvação.
Quarta estação. Jesus encontra sua mãe. Nós vos adoramos, ó Cristo, e vos bendizemos, porque pela vossa santa cruz remistes o mundo. A tempestade desmascara a nossa vulnerabilidade e deixa a descoberto as falsas e supérfluas seguranças com que construímos os nossos programas, os nossos projetos, os nossos hábitos e prioridades. Mostra-nos como deixamos adormecido e abandonado aquilo que nutre, sustenta e dá força à nossa vida e à nossa comunidade. A tempestade põe a descoberto todos os propósitos de empacotar e esquecer o que alimentou a alma dos nossos povos. Todas as tentativas de anestesiar com hábitos aparentemente salvadores, incapazes de fazer apelo às nossas raízes e evocar a memória dos nossos idosos, privando-nos assim da imunidade necessária para enfrentar as adversidades. Oração. Ó Maria, vós que percorrestes o caminho da cruz juntamente com o Filho, sentindo o vosso coração de mãe, despedaçado pela dor, mas sempre recordada do vosso fiat e intimamente confiante de que aquele para quem nada é impossível saberia dar cumprimento às suas promessas, implorai para nós e para as futuras gerações a graça do abandono ao amor de Deus. Fazei com que, em presença do sofrimento, do desespero, da prova, ainda que prolongada e dura, nunca duvidemos do seu amor. A Jesus, vosso Filho, honra e glória para sempre. Amém. De Maria lacrimosa, No encontro lastimosa, vê a imensa compaixão, vê a imensa compaixão, pela Virgem dolorosa, vossa Mãe tão piedosa, perdoai-me, meu Jesus, perdoai-me, meu Jesus. Quinta estação. Simão de Cirene leva a cruz de Jesus. Nós vos adoramos, ó Cristo, e vos bendizemos, porque pela vossa santa cruz remistes o mundo. Com a tempestade, caiu a maquiagem dos estereótipos com que mascaramos o nosso eu, sempre preocupado com a própria imagem. E ficou descoberto, uma vez mais, aquela abençoada pertença comum a que não nos podemos subtrair. A pertença como irmãos. Oração. Cristo, que conferistes a Simão de Cirene a dignidade de levar a vossa cruz, acolhei-nos também, a nós, sob o seu peso, acolhei a todos os homens, concedendo a cada um a graça da disponibilidade. Fazei que não desviemos o olhar daqueles que são oprimidos pela cruz da doença, da solidão, da fome, da injustiça. Fazei que, levando a carga uns dos outros, nos tornemos testemunhas do Evangelho da cruz, testemunhas de vós, que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Amém. Em extremo desmaiado, teve auxílio tão cansado, recebendo o Sirineu, recebendo o Sirineu, pela
estação. Verônica limpa o rosto de Jesus. Nós vos adoramos, ó Cristo, e vos bendizemos, porque pela vossa Santa Cruz remistes o mundo. Por que sois tão medrosos? Ainda não tendes fé? O Senhor, na tua palavra, atinge e toca-nos a todos. Neste nosso mundo, que tu amas mais que nós, avançamos a toda velocidade. Sentimos-nos em tudo fortes e capazes. Na nossa avidez de lucro, deixamo-nos absorver pelas coisas e transtornar-nos pela pressa. Não nos detivemos perante os teus apelos. Não despertamos face às guerras e injustiças planetárias. Não ouvimos o grito dos pobres e do nosso planeta gravemente enfermo. Avançamos destemidos, pensando que continuaríamos sempre saudáveis no mundo doente. Agora nós sentimos-nos em mar agitado. Imploramos-te, acorda, Senhor. Oração. Senhor Jesus Cristo, vós que aceitais o gesto de amor desinteressado de uma mulher e fizestes com que em troca as gerações a recordassem com o nome do vosso rosto, concedei que as nossas obras e as de todos quantos virão depois de nós nos tornem semelhantes a vós e ofereçam ao mundo o reflexo do vosso infinito amor. Jesus, esplendor da glória do Pai, a vós louvor e glória para sempre. Amém. Amém. O seu rosto ensanguentado, por Verônica enxugado, eis no pano aparecer. No pano aparecer, pela Virgem dolorosa, vossa mãe tão piedosa, perdoai-me, meu Jesus, perdoai-me. Sétima estação. Jesus cai pela segunda vez. Nós vos adoramos, ó Cristo, e vos bendizemos, porque pela vossa Santa Cruz remistes o mundo. Por que sois tão medrosos? Ainda não tendes fé? Senhor, lança-nos um apelo à fé. Esta não é tanto acreditar que tu existes, como, sobretudo, vir a ti e fiar-se de ti. Nesta quaresma ressoa o teu apelo urgente. Convertei-vos a mim de todo o vosso coração. Chama-nos a aproveitar este tempo de prova como um tempo de decisão. Não é o tempo do teu juízo, mas do nosso juízo. O tempo de decidir o que conta e o que passa, de separar o que é necessário daquilo que não o é. É o tempo de reajustar a rota da vida rumo a ti, Senhor, e aos outros. E podemos ver tantos companheiros de viagem exemplares que no medo reagiram, oferecendo a própria vida. Oração. Senhor Jesus, que caís sob o peso do pecado do homem e vos levantais para o assumir como vosso, cancelando-o, concedei-nos a nós, homens frágeis, a força para levarmos a cruz diária e nos levantarmos das nossas quedas, a fim de transmitirmos às gerações que hão de vir o evangelho da vossa força salvadora.
Jesus, sustentáculo da nossa fraqueza, a vós o louvor e a glória para sempre. Amém. Outra vez desfalecido, pelas dores abatido, cai por terra o Salvador, cai por terra o Salvador, pela Virgem dolorosa, vossa mãe tão piedosa, perdoai-me, meu Jesus, perdoai-me, meu Jesus. Oitava estação. Jesus consola as mulheres de Jerusalém. Nós vos adoramos, ó Cristo, e vos bendizemos, porque pela vossa santa cruz remistes o mundo. É a força operante do Espírito derramada e plasmada em entregas corajosas e generosas. É a vida do Espírito, capaz de resgatar, valorizar e mostrar como as nossas vidas são tecidas e sustentadas por pessoas comuns, habitualmente esquecidas, que não aparecem nas manchetes dos jornais e revistas, nem nas grandes passarelas do último espetáculo, mas que hoje estão, sem dúvida, a escrever os acontecimentos decisivos da nossa história. Médicos, enfermeiros e enfermeiras, trabalhadores dos supermercados, pessoal da limpeza, curadores, transportadores, forças policiais, voluntários, sacerdotes, religiosas e muitos, mas muitos mesmos, muitos outros que compreenderam que ninguém se salva sozinho. Perante o sofrimento onde se mede o verdadeiro desenvolvimento dos nossos povos, descobrimos e experimentamos a oração sacerdotal de Jesus, que todos sejam um só. Quantas pessoas dia a dia exercitam a paciência e infundem esperança, tendo a peito não semear pânico, mas corresponsabilidade. Quantos pais, mães, avós e avós, professores, mostram às nossas crianças com pequenos gestos do dia a dia como enfrentar e atravessar uma crise, readaptando hábitos, levantando o olhar e estimulando a oração. Quantas pessoas rezam, se imolam e intercedem pelo bem de todos. A oração e o serviço silencioso são as nossas armas vencedoras. Oração. Cristo, que viestes a este mundo para visitar todos aqueles que esperam a salvação, fazei que a nossa geração reconheça o tempo em que é visitada e participe nos frutos da vossa redenção. Não permitais que sobre nós e sobre as pessoas do novo século se deva chorar por termos recusado a mão do Pai misericordioso. Jesus, nascido da Virgem, filha de Sião, a vós, honra e glória pelos séculos sem fim. Amém. Das mulheres piedosas de Sião, filhas chorosas, é Jesus Consolador, é Jesus Consolador, pela Virgem dolorosa, vossa mãe tão piedosa, perdoai-me, meu Jesus, perdoai-me, meu Jesus. Nona estação. Jesus cai pela terceira vez. Nós vos adoramos, ó Cristo, e vos bendizemos,
porque pela vossa Santa Cruz remistes o mundo. Por que sois tão medrosos? Ainda não tendes fé? O início da fé é reconhecer-se necessitado de salvação. Não somos autossuficientes, sozinhos afundamos. Precisamos do Senhor como os antigos navegadores precisam das estrelas. Convidemos Jesus a subir para o barco da nossa vida. Confiemos-lhes os nossos medos, para que Ele os vença. Com Ele a bordo, experimentaremos como os discípulos, que não há naufrágio. Porque esta é a força de Deus, fazer resultar em bem tudo o que nos acontece, mesmo as coisas ruins. Ele serena as nossas tempestades, porque com Deus a vida não morre jamais. Oração. Senhor Jesus Cristo, que pela vossa humilhação sob a cruz revelastes ao mundo o preço da sua redenção, concedei às pessoas do terceiro milênio a luz da fé, para que, reconhecendo em vós o servo que sofre por amor de Deus e do homem, tenham a coragem de seguir o mesmo caminho que, através da cruz e do despojamento, leva a vida que não tem fim. Jesus, sustentáculo da nossa fraqueza, a vós louvor e glória para sempre. Amém. Cai terceira vez prostrado, pelo peso redobrado dos pecados e da cruz, dos pecados e da cruz. Pela Virgem dolorosa, vossa mãe tão piedosa, perdoai-me, meu Jesus, perdoai-me, meu Jesus. 10ª estação. Jesus é despojado das suas vestes e dão-lhe a beber vinagre e fel. Nós vos adoramos, ó Cristo, e vos bendizemos, porque pela vossa Santa Cruz remistes o mundo. O Senhor interpela-nos e no meio da nossa tempestade convida-nos a despertar e ativar a solidariedade e a esperança, capazes de dar solidez, apoio e significado a estas horas em que tudo parece naufragar. O Senhor desperta para acordar e reanimar a nossa fé pascal. Oração. Senhor Jesus, que aceitastes com total devotamento a morte de cruz pela nossa salvação, a nós e a todas as pessoas do mundo, fazei-nos participantes do vosso sacrifício na cruz, para que a nossa existência e a nossa atividade tomem a forma de uma participação livre e consciente da vossa obra de salvação. Jesus, sacerdote e vítima, a vós honra e glória para sempre. Amém. Dos vestidos despojados, por alguns é maltratado, eu vos vejo, meu Jesus, eu vos vejo, meu Jesus. Pela Virgem dolorosa,
11ª estação. Jesus é pregado na cruz. Nós vos adoramos, ó Cristo, e vos bendizemos, porque pela vossa santa cruz remistes o mundo. Temos uma âncora. Na sua cruz fomos salvos. Temos um leme. Na sua cruz fomos resgatados. Temos uma esperança. Na sua cruz fomos curados e abraçados, para que nada e ninguém nos separe do seu amor redentor. No meio deste isolamento que nos faz padecer a limitação de afetos e encontros e experimentar a falta de tantas coisas, ouçamos mais uma vez o anúncio que nos salva. Ele ressuscitou e vive ao nosso lado. Da sua cruz o Senhor desafia-nos a encontrar a vida que nos espera, a olhar para aqueles que nos reclamam, a reforçar, reconhecer e incentivar a graça que mora em nós. Não apaguemos a chama que ainda fumega, que nunca adoece, e deixemos que reacenda a esperança. Oração. Cristo, erguido ao alto, amor crucificado, enchei os nossos corações do vosso amor, para reconhecermos na vossa cruz o sinal da nossa redenção, e atraídos pelas vossas chagas, vivermos e morrermos convosco, que viveis e reinais com o Pai e o Espírito Santo, agora e pelos séculos sem fim. Amém. Sois por mim na cruz pregado, insultado, blasfemado, com cegueira e com furor, com cegueira e com furor, pela Virgem dolorosa, vossa mãe tão piedosa, perdoai-me, meu Jesus, perdoai-me, meu Jesus. 12ª estação. Jesus morre na cruz. Nós vos adoramos, ó Cristo, e vos bendizemos, porque pela vossa santa cruz remistes o mundo. Abraçar a sua cruz significa encontrar a coragem de abraçar todas as contrariedades da hora atual, abandonando por um momento a nossa ânsia de onipotência e possessão, para dar espaço à criatividade que só o Espírito é capaz de suscitar. Significa encontrar a coragem de abrir espaços onde todos possam sentir-se chamados e permitir novas formas de hospitalidade, de fraternidade e de solidariedade. Oração. Senhor Jesus Cristo, vós que na hora da agonia não ficastes indiferente à sorte do homem, mas juntamente com o vosso último respiro, confiastes amorosamente à misericórdia do Pai, os homens e mulheres de todos os tempos, com as suas fraquezas e os seus pecados. Enchei-no a nós e às gerações futuras do vosso espírito de amor, para que a nossa indiferença não inutilize em nós os frutos da vossa morte. Jesus Cristo, crucificado, sabedoria e força de Deus, a vós honra e glória pelos séculos sem fim. Amém. Por meus crimes padecestes, meu Jesus, por mim morrestes. Oh, que grande é a minha dor, oh, que grande é minha
pela Virgem dolorosa, vossa mãe tão piedosa, perdoai-me, meu Jesus, perdoai-me, meu Jesus. 13ª estação. Jesus é descido da cruz e entregue à sua mãe. Nós os adoramos, ó Cristo, e vos bendizemos, porque pela vossa santa cruz remistes o mundo. Na sua cruz fomos salvos para colher a esperança e deixar que seja ela a fortalecer e sustentar todas as medidas e estradas que nos possam ajudar a salvaguardar-nos e a salvaguardar. Abraçar o Senhor para abraçar a esperança. Aqui está a força da fé, que liberta do medo e nos dá a esperança. Oração. Salve, Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, doçura e esperança nossa, salve. A vós bradamos. Estes vossos olhos misericordiosos a nós volvei, e depois deste desterro mostrai-nos Jesus, bendito o fruto do vosso ventre. Alcançai-nos a graça da fé, da esperança e da caridade, para que, como vós, também nós saibamos perseverar junto da cruz até o último respiro. Ao vosso Filho Jesus, nosso Salvador, com o Pai e o Espírito Santo, toda a honra e glória pelos séculos dos séculos. Amém. Do madeiro vos tiraram e a mãe vos entregaram. Com que dor e compaixão, com que dor e compaixão. Pela Virgem dolorosa, vossa mãe tão piedosa, perdoai-me, meu Jesus, perdoai-me, meu Jesus. 14ª estação. Jesus é sepultado. Nós os adoramos, ó Cristo, e vos bendizemos, Porque pela vossa santa cruz remistes o mundo. Por que sois tão medrosos? Ainda não tendes fé? Senhor, abençoa o mundo, dá saúde aos corpos e conforto aos corações. Pede-nos para não ter medo. A nossa fé, porém, é fraca e sentimos-nos temerosos. Mas tu, Senhor, não nos deixes à mercê da tempestade. Continua a repetir-nos: não tenhais medo, não tenhais medo. E nós, juntamente com Pedro, confiamos-te todas as nossas preocupações, porque tu tens cuidado de nós. Oração. Senhor Jesus Cristo, que o Pai conduziu pela força do Espírito Santo das trevas da morte à luz de uma vida nova na glória, fazei que o sinal do sepulcro vazio nos fale a nós e às gerações futuras e se torne fonte de fé viva, de caridade generosa e de esperança inabalável. Jesus, presença escondida e vitoriosa na história do mundo, a vós honra e glória para sempre. Amém. No sepulcro vos deixaram, sepultado vos choraram, magoado coração, magoado
coração. Pela Virgem dolorosa, vossa mãe tão piedosa, perdoai-me, meu Jesus, perdoai-me, meu Jesus. Reflexão final. Não tinha o Messias de sofrer estas coisas para entrar na sua glória? Deixemo-nos interpelar por esta pergunta no final desta via sacra. Vou repetir. Não tinha o Messias de sofrer estas coisas para entrar na sua glória? Quando finalizarmos aqui, regressaremos às nossas rotinas, mas que possamos ainda meditar. Que Jesus se aproxime de cada um de nós e faça-se também nosso companheiro de viagem neste distanciamento social, como foi companheiro dos discípulos de Emaús. Ele, enquanto nos acompanha, pode nos explicar que por nós subiu ao Calvário, por nós foi morto, para cumprir as Escrituras. O fato doloroso da crucificação que acabamos de contemplar se tornará assim para um de nós um eloquente ensinamento. Para cada um de nós um eloquente ensinamento. Irmãos e irmãs caríssimos, o homem contemporâneo tem necessidade de encontrar Jesus crucificado e ressuscitado. Quem, senão o divino condenado, pode compreender plenamente a pena de quem padece injustas condenações? Quem, senão um rei escarnecido e humilhado, pode dar respostas às expectativas de tantos homens e mulheres sem esperança e sem dignidade? Quem, senão um filho de Deus, crucificado, pode compreender a dor e a solidão de tantas vidas destruídas e sem futuro? Possam os homens de hoje encontrar Jesus no sacramento da sua Páscoa e acolhê-lo como companheiro do seu caminho. Jesus saberá ouvi-los e confortá-los, saberá tornar-se seu guia para os conduzir ao longo das sendas da vida para a casa do Pai. Oração final. Senhor Jesus, terminamos o percurso da Via Sacra, onde meditamos e rezamos sobre as principais dificuldades que enfrentastes no caminho até o Calvário. Sobre a vossa cruz resplandece a luz da esperança, que não nos permite voltar atrás. A vossa cruz se torne para nós sinal de vitória. Ajudai-nos a abraçá-la com amor, para que possamos vislumbrar o brilho da vossa ressurreição. Vós que viveis e reinais para sempre. Amém. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Terminamos nossa Via Sacra. Muito obrigada por estarem presentes. Me pediram para avisar que a próxima live vai ser na segunda-feira, dia 6 de abril, às 18 horas. Vai ser com o Padre Edilson e ele vai falar sobre o Tríduo Pascal, né? A gente não vai poder ir para a igreja, eu não vou perder, eu espero que ninguém perca também, né? Para a gente aprender a viver esse tempo, né? Esse Tríduo Pascal em casa, né? Distante dos nossos paroquianos, distante do nosso pároco, né? Então, que a gente possa aprender com o Padre aí como é que a gente vai viver, né? Eu agradeço mais uma vez e espero... uma coisa que eu lembrei agora. Quem quiser o texto, né, dessa Via Sacra, para meditar mais, né, porque a gente tem aí a Semana Santa pela frente, pode pedir no direct que a gente encaminha, tá? Que a gente tem um PDF que pode enviar para vocês. Pode mandar no meu direct também, no meu WhatsApp, quem tiver,
né? E lembrando que a gente teve aí essa quarentena, né? Está tendo essa quarentena na nossa quaresma, então foi um jeito muito diferente de viver a nossa quaresma, está sendo um jeito diferente para a gente viver a quaresma. E eu quero lembrar que o nosso tríduo pascal, a nossa Páscoa vai ser uma Páscoa muito diferente, muito especial, né? Porque vai exigir mais de nós, né? A gente vai precisar estar mais concentrado, mais presente no momento que a gente está vivendo, porque a gente não vai estar na igreja, não vai ter o som, não vai ter alguém para cutucar a gente, para lembrar o que é que tem que fazer, né? Então, eu espero que vocês entendam a importância desse momento que a gente vai viver e do quão importante é a gente se preparar para ele, né? A gente não vai deixar de viver a Páscoa porque está em casa. A gente vai sim viver a Páscoa, né? E é isso, né? Tá bom, né? Então chega, que eu já tô morrendo de vergonha. Obrigada mais uma vez. Beijo para todos. Fiquem com Deus. Para quem não tem chaga.